Oi, pessoal! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a ayahuasca, ou daime, ou não daime. Enfim, o quanto a gente tem preconceito a respeito das coisas que a gente não conhece. E, enfim, eu fui uma das pessoas mais preconceituosas que eu acho que eu já conheci. Por quê? Porque eu realmente não conhecia e eu achava que se eu tivesse usando a ayahuasca, eu estaria usando droga, estaria usando. E eu sempre fui avessa, né? Eu não conheço nem o cheiro do lança-perfume, com perdão da ignorância. Então, sempre teve essa coisa de não usar drogas. E aí eu tinha esse preconceito. A minha terapeuta dizia que eu tinha que era interessante eu experimentar, conhecer a ayahuasca para ter essa expansão de consciência e tal. Só que eu tinha muita resistência. E aí uma amiga muito especial, uma grande amiga, ela era madrinha da ayahuasca e ela me convidava sempre para ir, ela me contava dos rituais, o que acontecia com ela e eu cheia de dedos, né? Toda a vida preocupada inclusive com ela, vai que ela fique viciada e isso não acontece, né? Depois eu descobri que não tem como tu ficar viciado em ayahuasca, mas eu tinha essa preocupação com ela e essa preocupação de, sei lá, como é que vai ser essa experiência? Como é que é esse negócio? Acabou que eu fui. Vivi uma experiência que foi muito rica. Naquele momento me trouxe uma expansão de consciência muito grande. Eu entendi muitas coisas que estavam acontecendo comigo. Eu entendi que a gente é muito pequeno e que aonde a gente vive e o que a gente vive são cenários que a gente mesmo cria. E que a gente é parte de um todo muito maior. E que esse todo realmente faz a diferença. E que os cenários são situações que a gente vem para entender algumas coisas, para viver aquilo. Muitas vezes a gente acha que está aqui para se purificar, para uma série de coisas. E se a gente estiver aqui só para viver, simplesmente viver e se dar conta de que nós somos parte desse todo? Isso foi a experiência que a ayahuasca me trouxe naquele momento e foi muito rico. Eu tive assim depois, na sequência, que daí sempre que eu participo de alguns trabalhos, de algumas coisas, mesmo se eu tenho uma terapia agendada, eu entro no campo da terapia dias antes. Eu agendei, eu já estou sendo trabalhada. Isso é muito meu, muito pessoal. Então, o quanto a gente está se trabalhando, o quanto a gente está recebendo dessas terapias. Eu fiquei naquele ritual, eu fiquei assim uns 20 dias naquele campo de informação. E assim, eu sentia uma amorosidade e uma expansão e um estar em tudo o tempo todo que foi muito rico. Essa foi a minha primeira experiência, eu tive outras experiências. E numa das últimas experiências que eu tive, a gente conversa com a medicina, né? Tu vai criando uma habilidade e a minha conversa com a medicina foi assim, tá, eu preciso ainda tomar? Eu preciso ainda voltar para um ritual? Porque às vezes o começo é meio chato. Então, assim, até tu entrar na força, às vezes tu entra nos lugares meio esquisito. E aí a medicina respondeu para mim, não, tu não precisa, porque tu já tem uma expansão de consciência bastante grande. Então, por enquanto, né, do jeito que tu tá funcionando, talvez tu não precise dessa medicina. Mas eu tenho visto muitas pessoas saírem de muitos lugares, assim, que tinham muita dificuldade depois de vivenciar uma experiência dessas. E ter essa expansão e ter esse entendimento, né? Para que eu deveria ir num ritual de ayahuasca? Para ter entendimento de quem eu sou e de como eu funciono. Se tu tá querendo ir lá para saber dos outros ou se entender com o outro, lá é tu contigo. Então, assim, é uma experiência muito pessoal, muito forte e muito tua contigo mesmo. E assim, olhar para dentro e perceber
o quanto eu ainda tô presa na minha individualidade, naquele meu eu egóico. Se eu estiver muito preso nesse meu eu egóico, a ayahuasca ela me ajuda a expandir e a olhar e a perceber que são só cenários e que eu sou um com o todo. E esse ser um com o todo é algo muito fantástico, que a gente não consegue ter um entendimento racional do que significa isso. Mas que nessa expansão tu consegue, às vezes, assim como eu, vislumbrar aquele pequeno cenário, aquela pequena experiência do que é ser uno, ser esse um com o todo. E aí tu começa a perceber que os cenários que se apresentam é tu mesmo que cria, e tu mesmo pode modificar, e tu mesmo pode usar essa energia que é tua, que é do todo, que é de tudo que está ao teu redor, para criar uma realidade totalmente diferente. Então, Céia, tu me aconselha aí ou não? A pergunta é, tu tá pronto? Tu realmente tem interesse em se olhar e olhar profundamente quem tu é? Então, assim, a ayahuasca, ela traz essa expansão de consciência? Traz, se tu estiver aberto para isso. Então, tu tá? Tu realmente tá pronto? Vai lá e experimenta. Se não tiver, não é o momento. Sinta isso. A partir do momento que tu sentiu que é o momento de ir, vai. Eu levei 2 anos para ir tendo a amiga madrinha. Então, sinta, perceba. Se achar que tá na hora, beleza.